Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda notou seu pai o abençoou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei-me depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai-lhe no seu dedo e escutando os pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou os criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: Meu irmão me voltou. Meu pai matou o novilho gordo, porque recuperou com sal. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. E o pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é meu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu fico pensando hoje de hoje também, toda a justiça. Mas é verdade, toda a justiça, toda a palavra de Deus é velha, não sou muito velha. A força que a palavra de Deus deve ter. Mas ela não tem poder, porque eu não abro o teu coração, porque
você não abre seu coração. Mas aquela com Deus era destituir, de nos transformar. Quando nós nos abrimos para que Ele possa terminar a nossa vida e o nosso coração. Então, vamos nos deter sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, então, muitos conhecem como o Evangelho do Filho Pródigo. Porém, o personagem principal aqui não é o Filho Pródigo. E tampouco o filho mais velho. O filho mais novo, que é o Filho Pródigo, e o filho mais velho. Não. O protagonista de tudo, quem é? O Pai. O Pai é o protagonista. É Deus que é o protagonista. Porque, e aí então, não é a parábola do Filho Pródigo, e sim a parábola do Pai misericordioso. E tanto acolhe o filho mais novo, dito filho pródigo, e o filho mais velho. Então, é a parábola do Pai misericordioso. Esse Pai que está constantemente esperando-nos, ansioso. Quando viu o filho voltar, ele viu de longe. E aí o texto dele é fantástico, porque a delicadeza do escritor bíblico, sagrado, vai dizer que olhou com compaixão. Compaixão. Não foi qualquer olhar, foi com compaixão. Deus nos espera assim, de braços abertos, com paixão. Então, eu falava das 14 horas, né? Nós estamos 24 horas para o Senhor. E quem nos acusa, quem passa o nosso pecado na nossa cara, quem é? O diabo, Satanás, que é só isso aqui, nós. Esfregar na nossa cara. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus ele é diferente. Ele nos espera de braços abertos. Em algum momento nós vimos no texto que nós acabamos de escutar. O pai perguntando ao filho que gastou tudo, que viveu uma vida errada. O que foi que ele fez ou que ele deixou de fazer? Não. Nós não estudamos. Estudamos o texto bíblico, a narrativa, a película que nós acabamos de escutar. Foi. Ele, isso é importantíssimo para conquistar os fatos e isso que a liturgia da palavra deste domingo, o quarto domingo da Quaresma, que é passar com mensagem para mim e para cada um de nós. Ele voltou para dentro dele mesmo. Ele reconheceu que ele estava com ele. Ele fez um exame de consciência e viu que o que ele fez foi errado. É isso que o Senhor espera. Esse exame de consciência nosso. Esse nosso arrependimento. Mas não basta só isso, é claro, esse é o principal. Mas também a confiança que o filho teve no Pai. Mas, se formos leitores atentos e atentos, eu sei que muitas vezes nós não somos nada atentos nas coisas deles, né? Nós sempre repetimos. E nas coisas do mundo somos pós-valores, mas as coisas de Deus estamos tocando. Então, meus irmãos e irmãs, para os leitores atentos à palavra de Deus, nós vamos perceber este movimento, que é um movimento que vem de dentro do ser humano, que é este arrepender-se e este confiar em Deus. Não é um movimento que vem de fora para dentro, e se de dentro para fora do ser. E aí sim,
veremos a graça de Deus acontecer. E aí sim, o Pai poderá dar este abraço, o qual Ele espera tanto tempo de muitos de nós. Mas também a gente que cansa. Também que Deus não cansa de nós. Os irmãos colocados Ele também. E Ele continua de braços abertos, esperando nós. Nós. Ele já fez. Nós. Está esperando. E assim, esse abraço. Podemos fazer uma alusão a quê? Quando o padre fica assim, faz uma alusão a quê? Ao crucificado. É o abraço do Pai, é o abraço da cruz. É o abraço da cruz. Esse abraço que lavou os nossos pecados. Esse abraço que nos deu vida nova. Porém, até hoje, Pai está graças a Deus esperamos. E nós sempre, ora, os filhos mais novos, rebeldes, sem juízo, ora, o filho mais velho, arrogante, não acolheu seu irmão, ficou bravo com o pai, só com o Senhor, você nunca me deu carinho. E o pai lá com os braços abertos também. E perdendo tempo na arrogância, na prepotência dele, de filho mais velho, egoísta. E o pai lá, de braços abertos. Eu achava que está muito confuso agora. O pai está sempre de braços abertos, esperando. Basta o nosso movimento. Quem tem sido você? O filho mais novo ou o filho mais velho? O pai continuará sendo o pai. O pai continuará de braços abertos, esperando por você, por nós. Que esta Eucaristia, então, meus irmãos e minhas irmãs, que esta nossa caminhada rumo ao trigo pascal, ao mistério da nossa salvação, deste ano de 2025, então nos faça compreender que devemos deixarmos para trás a nossa postura de filhos mais novos, próprio, e a nossa postura de filhos mais velhos. E assumimos então a postura do segundo momento do filho mais novo, não do primeiro momento, porque no primeiro momento ele é rebelde. Mas depois que se volta para a vida de Deus, ele está errado. Isso nos dá uma lição também que muitas vezes nós não queremos reconhecer os nossos erros, mas é necessário, e até mesmo porque muitas vezes somos arrogantes, por isso que não reconhecemos o nosso erro, e aí perdemos a graça do abraço do Pai. Por quê? Porque somos arrogantes, porque não queremos dar um braço a torcer, não queremos ficar por baixo, sempre por cima. Somos nós, seres humanos. Mas Deus nos ensina, e é uma brincadeira diferente da nossa, que muitas vezes, para estarmos por cima, precisamos ir lá embaixo. Não é sempre estarmos por cima. Haverá momentos na vida que queremos ir lá embaixo para podermos subir. Nós não somos o que somos hoje porque
da nossa vida. E o que somos hoje é fruto daquilo que nós vamos adquirindo quando criança, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. E esse foi o que nós somos hoje. Mas muitas vezes nós não conseguimos dar espaço neste nosso movimento interior de mudança, de conversão, de vida nova ao poder. Porque nós somos o filho mais velho. Não queremos reconhecer as nossas limitações, reconhecer o outro, a outra, e aí então perdemos a graça. Não perdamos a graça. Aproveitemos esse tempo de graça, que é o tempo da quaresma, e nos voltemos cada dia, cada vez mais para o Senhor. Eu vou falar minha vida, que é tão bonito quando a gente celebra toda a quaresma, e quando chega o Sábado Santo, na mãe de todas as celebrações, que é a Vigília Pascal. Para muitos é chato. Nossa, 2 horas e meia de missa. Misericórdia. Misericórdia de fé. E misericórdia de nós, Senhor. Mas 2 horas e meia de missa. Eu vou falar. Nós não abrimos, são 7 leituras, acompanhadas de 7 salmos. Mas todas o Antigo Testamento, depois veio o Novo Testamento, depois veio o Evangelho. E é tão bonito. Todo o simbolismo da Vigília Pascal, que é a mãe de todas as Eucaristias, de todas as missas, era a mãe, que é a celebração dos sábados. E quando nós apressamos fora da igreja, abençoando o fogo novo, acendendo o sino pascal, que é o próprio Cristo, que veio iluminar essa igreja, se com a morte dele, o mundo foi tomado por trevas, pela escuridão. Agora então, nossa ressurreição veio a luz. E aí nós, com nossas velas, o santuário todo escuro, e aí vamos estar acendendo as nossas velas, pequeninas velas, o sino pascal. E aí esse santuário fica todo iluminado, claro, ainda no sol. Porém, iluminados pelas nossas velas e pelo sino pascal, que é colocado aqui, do lado da palavra. Então, o ressuscitado do lado da sua palavra, a própria presença dele também. E aí depois cantamos o exultante. E eis que depois de 40 anos o Senhor, por sua graça, veio. E aí a igreja explode, todo mundo canta glória do aleluia. Porque aquele que amou tanto e morreu com os braços abertos, não está mais na cruz. Ele está ressuscitado. E se a postura dele de morte foi essa, a postura dele agora de ressuscitado é essa. Glorioso, majestoso, que morreu por mim e por você. Mas só vai saber, só vai se alegrar, só vai se jubilar em Deus. Quem fizer este caminho da quaresma. Quem não fizer, vai apenas celebrar mais uma missa, mais uma vigília passada. Que o Senhor nos ajude. E que Maria, a Senhora da Ressurreição, ela interceda por nós, para que possamos fazermos bem este nosso caminho quaresmal, para a vigília passada, celebrarmos como o ressuscitado a nossa ressurreição. Porque não foi só Ele que ressuscitou, todos nós ressuscitamos com Ele. Faz falta esse movimento em nós. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.